Olá, a paz do Senhor a todos. Vamos estudar mais um pouquinho da Palavra de Deus juntos? Vamos ler lá em Jó, a história de Jó. Acho que ela é bem conhecida, né? Dá pra gente tirar bastante lições delas. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos, e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Respondeu o Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não o cercaste e concebe a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estenda a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do seu irmão primogênito. E veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavraram e as jumentas passeam junto a eles. De repente, deram sobre eles os sabeus e o levaram, e mataram os servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda, quando veio o outro e disse: fogo de Deus caiu do céu, e queimou as ovelhas e os servos, e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda, quando veio o outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos, os levaram e mataram os servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Também este falava ainda, quando veio o outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho, em casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou, e disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Que história linda, né? Vamos tirar 4 lições dessa história. No versículo 1 a gente aprende que Jó se desviava do mal. Então ele não estava livre do mal, ele era um homem reto e íntegro, não porque ele estava livre do mal, mas porque ele se desviava do mal. Quando ele percebia alguma coisa que ia tirar ele do caminho do Senhor, ele se desviava. Então ele sempre se mantinha em comunhão, que é o que a gente precisa fazer sempre, né? No versículo 5, Jó se levantava de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número dos seus filhos, pois dizia: talvez tenham pecado. Olha só que zelo, né? Que gostoso saber isso. Se a gente está de pé até agora, é porque alguém nos mantém em oração. Vocês já pararam para pensar sobre isso? A gente costuma ter a gente costuma sempre orar pelo próximo, né? Pelos filhos, pelos companheiros de trabalho, pelos vizinhos, pelos nossos amigos, mas a gente tem que saber que tem alguém por trás de nós orando pela gente também. Olha que gostoso saber disso, né? E Jó fazia sempre isso, orava pelos filhos dele. Vamos seguir esse exemplo dele também, né? Levantava-se de madrugada. No versículo 7, o Senhor perguntou para Satanás:
de onde vens? E ele respondeu, de rodear a terra e passear por ela. Então a gente sabe que Satanás, ele está nos rondando, né? Ontem ainda lá no Pantaninho a gente aprendeu sobre isso, em 1 Pedro 5:8. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Olha só, né? E a gente está na mira dele, ele está nos rondando sempre, procurando uma brecha para poder entrar nas nossas vidas. E a gente estando em comunhão com Deus, isso não acontece, né? E no versículo 21, como poderia se ressentir da mão que removeu essas bênçãos, se ela mesma as havia concedido? Né? Jó disse, nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Que lição linda, né, que a gente aprende isso. Às vezes a gente se depara com alguma dificuldade e já reclama. Às vezes nem tem dificuldade, mas a gente consegue encontrar reclamação em alguma bênção. A gente tem esse poder, né, terrível. Às vezes a gente pede tanto alguma coisa para Deus, aí quando consegue, a gente reclama. Falamos sobre isso ontem também. E nunca a gente está saciado totalmente. Mas a gente tem que aprender com Jó aqui, ó. Ele perdeu tudo. Ele perdeu os bens que ele tinha, que não eram poucos. Ele perdeu a família dele, os filhos dele. E ele não reclamou do Senhor. Ele ainda agradeceu, porque ele sabe que foi o Senhor que deu e o Senhor pode tirar. Então vamos tirar essa lição para nós também, né? Vamos ser sempre gratos por tudo que a gente tem e só agradecer, porque Deus sabe o que faz. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por mais esse dia que o Senhor nos permitiu estar aqui nessa terra. Abençoe a nossa missão aqui, que a gente sabe que é de pregar o Evangelho, Pai. O Senhor nos disse, e de pregar o Evangelho a toda criatura. Nos capacita, nos dá ousadia para fazer isso, ó Pai. Não nos deixe envergonhar jamais da Tua palavra, Senhor. Obrigado pelo alimento diário, obrigado porque a gente tem a Tua paz no nosso coração, ó Pai. Obrigado porque conhecemos a Tua palavra e nos ajude a levá-la adiante. Assim como a gente conheceu dos nossos antepassados, que a gente possa passá-la para o pessoal futuro que vem, Pai. Não nos deixe desanimar jamais de pregar a Tua palavra, Senhor. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém.